A invasão da Ucrânia acendeu um alerta para a possibilidade de uma crise alimentar global. Agora, o conflito completa um ano e sem qualquer tipo de previsão de término. Para falar dos efeitos dessa guerra nesse horizonte da crise alimentar, recebemos agora Rafael Zavala, ele é representante da FAO no Brasil, braço da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Tudo bem, Zavala? Muito obrigado por atender a Band News FM. Obrigado pelo convite, Alessandro. E, em efeito, temos um ano do conflito, da invasão da Rússia contra a Ucrânia e todos os efeitos provocados nos preços dos insumos, nos preços dos fertilizantes e também dos produtos agrícolas. Bom, a gente fala de um conflito que envolve duas potências na produção de fertilizantes. Isso ficou muito claro, vários reflexos econômicos e também com todo esse temor, várias entidades, inclusive a ONU, uma delas, alertando para essa condição de crise alimentar global que poderia trazer uma crise ainda maior do que a gente já vive em alguns países, especialmente os países menos desenvolvidos. Um ano depois desse conflito, esse tema, a crise alimentar, ainda é uma realidade. Isso, de certa forma, com todos os acordos que foram feitos, a gente não tem um fim da guerra, não tem um cessar-fogo nem nada, mas a gente teve, por exemplo, um avanço importante na liberação da exportação de grãos nos portos ucranianos que haviam sido capturados. Essa situação foi amenizada, ainda é um risco muito grande. Estamos em estado de alerta? Continuamos em estado de alerta. O que está acontecendo é uma parte positiva, porque os níveis dos preços dos alimentos e dos fertilizantes continuam baixando, mas ainda estamos nos níveis por arriba dos preços que estavam antes do conflito. Mas o nível de diminuição tem sido bastante considerável. No mês de março, abril, alcançaram o top, ¿sí? Y eso geró una serie de consecuencias, sobre todo no caso de accesibilidad dos fertilizantes. Siempre escuchamos que Rusia y Ucrania son potencias, tanto agrícolas como de fertilizantes, más esquecemos que junto a Rusia y Ucrania está una de las principales surtos, las principales fuentes de potasio, que es Bielorrusia, ¿sí? Y está en la misma situación de fechamiento. Ahora están siendo liberados y podemos decir que tenemos que continuar en condiciones de alerta, mas é muito certo que a situação vai diminuindo. Mas ainda países como Brasil, Argentina, todos os países sudamericanos, exceção de Trinidad e Tobago e de Venezuela, que têm muitos fertilizantes ou fertilizantes suficientes para seus países, os demais países continuam com alto grado de dependência do que se produz a 7.000 quilômetros de distância da urea, do nitrógeno, de potasio y también do fósforo. Esto quiere decir que tenemos que desde el continente sudamericano o Latinoamérica en general, más sudamericano sobre todo, de contar con una nueva estrategia para disminuir la dependencia para os insumos agrícolas, os fertilizantes y también disminuir la dependencia de grãos. Bom, essa é uma discussão que permeia também outros aspectos, né? A gente ouve também quando fala da dependência de petróleo, dependência de gás, de buscar outros recursos, outros exportadores que possam diminuir essa dependência em relação a esses países que estão ligados diretamente no conflito. Falando sobre fertilizantes, falando sobre o potássio, quem poderia sanar essa demanda? O que poderia ser feito? Porque, afinal de contas, a gente completa um ano de guerra, mas não tem um cenário positivo a partir daqui para frente. A gente não tem nenhuma sinalização de cessar-fogo, muito menos de negociações de paz. A guerra se estendendo por muito mais tempo. Existe um plano B? Isso está sendo trabalhado? Alguém consegue repor essa demanda que o mundo tem se a gente continuar nesse conflito forte e a gente não puder mais depender de Rússia, de Ucrânia, de Belarus? É muito interessante o que você comenta, Alessandro.
temos que destacar dois grandes temas. O primeiro, temos que melhorar muito a informação que temos acerca dos solos. Temos que ter melhor diagnóstico dos solos para melhorar nossa dosificação dos fertilizantes. Existem estudos que demonstram que mais del 30% dos fertilizantes aplicados não se precisam. ¿Sí? É desperdício. Por quê? Porque não temos informação suficiente ou diagnósticos dos solos suficientes. Então, temos que melhorar nossos diagnósticos, nossa realidade de informação acerca de nossos recursos. ¿Sí? E, por outro lado, é muito certo que temos que diminuir a dependência de fuentes, de surtos de insumos que ficam muito afastados, a mais de 7.000 quilômetros, e temos que gerar diagnósticos que permitam detectar onde é mais pertinente gerar novas áreas para a produção de fertilizantes. Não temos que esquecer que para a agricultura são os três principais nutrientes do solo, são nitrógeno, a ureia, o fósforo e o potássio. ¿Sí? Atualmente a maior parte, o melhor fósforo fica no norte de África, o potássio em Bielorrússia e em Canadá. O Canadá pelo menos está no continente. E o nitrogênio é muito dependente dos custos do gás, ¿sí? Porque a maneira de produzir ureia é mediante amoníaco e é uma questão energética. Então, os preços da energia do gás subem e o preço da ureia também, ¿sí? Então, temos que fazer esforços para produzir esse tipo de produtos, nitrógeno, fósforo, nitrogênio, fósforo e potássio, na medida do possível dentro da Sudamérica ou dentro da Latinoamérica. O Brasil pode ser um importante ator nesse sentido? Isso, por supuesto. O Brasil, Bolívia, Peru, sim. E o que falta para o Brasil nesse momento? É investimento? Eu acho que o que falta é uma ação coletiva. Como são desafios regionais, não é um desafio de país sozinho, é um acordo continental, ¿sí? ou pelo menos subcontinental. Temos que aproveitar que agora existe uma muito melhor relação entre os diferentes países de Sudamérica em comparação com 10, 15 anos antes e acrescentar a geração de acordos para pesquisar, buscar soluções que beneficiem a todos os países. Eu quero destacar um dado. O consumo total de fertilizantes provenientes da Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia, o consumo total é adquirido principalmente por Argentina e Brasil, sim? Mas proporcionalmente às superfícies agrícolas é ainda mais importante e são países mais dependentes do que se produz em Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, as agriculturas de Colômbia, Peru e Equador. Então, é uma tarefa de todos juntos. E agora, como representante da FAO no Brasil, como o senhor avalia esse processo? Essa é uma discussão que tem avançado, se vê por parte dos governos latino-americanos um interesse de resolver essa questão ou a gente ainda enfrenta muitos obstáculos? Eu acho que estamos em condições muito favoráveis para gerar acordos e traduzir esses acordos em ações concretas. ¿Sí? Por outro lado, temos que destacar que são dois desafios grandes. Este desafio dos insumos agrícolas, podemos falar, e outro desafio que é a fome no nosso continente, a fome e a obesidade. Então, os dois desafios implicam esforços políticos e vontades, ¿sí? De parte de todos os países.
a grande vantagem que tem no Brasil é, no caso da fome, o Brasil sabe como fazer. O Brasil é um campeão mundial em termos de luta contra a fome e também de programas de políticas públicas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, que são parte da solução para combater a fome. O grande desafio que continua como pendência é precisamente o desafio dos insumos agrícolas, que é uma tarefa de todos os países. Tem que ser acordos coletivos, da mesma maneira que temos os exemplos da União Europeia em questões de políticas econômicas pluri- ou multinacionais. Temos que ter algo similar a nível do continente sul-americano, pelo menos em os temas de dependência dos insumos agrícolas do exterior. E esse processo, ele seria rápido, ele dá resultados a curto prazo ou é mais médio e longo prazo? A gente está falando de um trabalho que demanda muito tempo? A partir do momento que ele é feito, claro, a gente está falando aqui das negociações, elas acontecem, mas a partir do momento que elas se tornam concretas, existe alguma projeção de quando a gente colhe os resultados? Sim, as tarefas imediatas é, como comentei, a geração a melhorar a informação, os diagnósticos, a informação que tenhamos disponível para melhorar a dosificação dos fertilizantes, dos grãos, para diminuir não somente a dependência, mas o desperdício, a melhorar as dosificações. Isso é imediato. Mas o que são os acordos multinacionais para gerar, por exemplo, plantas produtoras de fertilizantes, etc., tem que ser decisões que são mais lentas, ¿sí? São mais divagadas em termos de desenvolvimento, mas os desafios permanecem. Temos que reagir de maneira o mais rápido possível para diminuir essa grande dependência que temos não somente aqui no Brasil, mas na maior parte dos países de Sudamérica. Bom, para fechar, a gente fala muito de ONU durante esse conflito, durante qualquer guerra, na verdade, e a imagem que se tem da ONU é sempre da Assembleia Geral ou do Conselho de Segurança da ONU, debatendo questões como, por exemplo, é o conflito na Ucrânia. Agora, a FAO, ela é um braço da Organização das Nações Unidas, como há outros tantos. Eu queria saber do senhor, Rafael Zavala, qual é o papel da FAO nesse momento de crises? Como a entidade se comporta, tendo, claro, fazendo parte desse guarda-chuva que é a Organização das Nações Unidas, mas quais são as responsabilidades, quais são as atribuições da FAO? Bom, primeiro, eu gostaria de destacar as 3 agências das Nações Unidas mais vinculadas com os alimentos, a produção de alimentos, são a FAO, que é a Organização das Nações pela Alimentação e Agricultura, o Programa Mundial de Alimentos, que tem que ver mais com as situações emergenciais, e também o braço financeiro, que é o FIDA. Essas 3 agências ficam na cidade de Roma, Itália, e estão participando ativamente nos diálogos para a crise que se suscitou, a crise dos preços e as crises dos insumos, não somente dos preços dos produtos agrícolas, mas dos insumos agrícolas, e se gerou uma rede de países para diminuir os efeitos. ¿Sí? Os efeitos da crise. Temos que lembrar que as Nações Unidas é uma assembleia de todos os países membros, não são os árbitros. ¿Sí? Somos um esforço de acordos gerais e, no caso dos temas da agricultura, os resultados têm sido muito favoráveis e a resposta dos países tem sido muito responsável. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com Rafael Zavala, ele é representante da FAO no Brasil, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade e até um próximo contato. Eu que agradeço. Até a próxima.